Nesse momento, nós vamos dar continuidade à mensagem do texto anterior. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 a 26. Diz a palavra do Senhor no versículo 11: E apegando-se ele a Pedro e João, tendo o povo, correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. O que nós vemos aqui é o que ocorreu após Pedro e João, em nome de Jesus, ter restabelecido, ter curado, ter libertado aquele homem que havia nascido coxo daquela situação. Nós vemos algo maravilhoso ocorrer nesse momento. Pedro e João não tinham riquezas humanas. Eles queriam dar uma riqueza muito melhor para aquele homem. Aquele homem que vivia dia após dia naquela situação de mendigagem, numa das portas do templo lá em Jerusalém. Um homem que vivia nessa situação. Um homem que estava doente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Um homem que estava destruído em todas as áreas como possamos imaginar. Era um homem que precisava da misericórdia divina e nesse momento, diante dele, dois homens, dois servos de Deus estão ali para realizar algo na vida daquele homem, algo maravilhoso, um grande milagre. É o que nós vemos logo a seguir nesse versículo, que tendo este homem se apegado a Pedro e João, de tão feliz que ele ficou, todo o povo, surpreso, maravilhado, se ajunta até esses três homens junto ao alpendre chamado de Salomão. Eles estão ali para saber, para testemunhar o que havia ocorrido de fato. Era algo que eles não tinham presenciado e agora eles estavam vendo algo maravilhoso, algo tremendo acontecer ali naquele momento. No versículo 12 diz o seguinte: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Mas é o que acontece nesse momento, quando todo aquele povo se reúne ao redor de Pedro, João e daquele homem que havia sido curado. Pedro diz: por que vocês estão assim tão maravilhados, tão surpresos, como se nós mesmos tivéssemos feito esse milagre na vida deste homem? Não, não foi nós. Nós não temos tanta virtude ou santidade para fazer com que este homem fosse curado, fosse liberto dessa triste situação que ele vivia dia após dia. Este homem tinha um grande problema na sua autoestima, porque ele se sentia um peso, um fardo para a sua família, porque ele dependia da sua família diariamente desde o seu nascimento, e uma pessoa assim sofre muito. Sofre em ter que ficar dependendo de outras pessoas. Então este homem estava muito ferido, completamente ferido, precisando de socorro, precisando de ajuda, da misericórdia de Deus. Muitas pessoas hoje estão assim, estão feridas, estão se sentindo destruídas e precisam demais da misericórdia divina e do socorro das pessoas à sua volta. Nós devemos conhecer alguém assim. Nós conhecemos alguém assim que esteja vivendo ao nosso redor, conosco. Alguém que está sofrendo muito,
Deus quer agir na vida dela e Ele conta com a nossa participação nisso. Deus quer agir através da nossa vida. Assim como Deus agiu através da vida de Pedro e João, Deus quer agir através da nossa vida. No versículo 13 diz ainda que Pedro falou o seguinte: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Nesse momento, diante daquele ajuntamento de pessoas, Pedro relembra a todos aqueles homens, dizendo que eles não tinham tanta santidade ou virtude assim para curar aquele homem, mas a cura fora efetuada por alguém a quem eles conheciam muito bem, a Jesus, a qual havia estado ali, a qual havia ensinado, a qual havia feito grandes milagres, e mesmo assim eles haviam negado a Jesus, haviam traído Jesus, haviam entregue Jesus, e diante de Pilatos, ele foi negado, ele foi abandonado, ele foi desonrado, mesmo tendo Pilatos decidido que ele fosse solto. Pedro estava lembrando, mesmo que Pilatos tivesse encontrado apenas inocência em Jesus, tentando livrá-lo, Pedro nesse momento diz, mesmo assim sendo inocente, vocês quiseram culpá-lo, vocês quiseram fazer um grande mal na vida de Jesus. Pedro, nesse momento, estava declarando isso ao povo que se juntara ao redor dele. Porque Pedro não queria a glória para si. Ele queria glorificar a Jesus, ele queria honrar Jesus publicamente, não se preocupando com o que pudesse acontecer com ele e com João. Nesse momento, Pedro estava dizendo o que estava no seu coração. Ele estava colocando em prática o seu ministério, dizendo que ele havia sido um instrumento de Deus na vida desse homem. É o que acontece conosco também. Há muitas pessoas hoje que, por causa do egoísmo, querem se glorificar a si próprio, querem aparecer, querem receber toda a honra, toda a glória para si, quando não deve acontecer isso. Pedro diz que a honra, a glória, nesse momento, era para ser dada para Jesus e não para ele, não para João. Porque quem curara este homem fora Jesus através deles, e não eles, porque eles não tinham virtude ou santidade suficiente para fazer grande milagre. No versículo 14 diz, mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro, nesse momento, lembra aqueles homens dizendo o seguinte, mesmo Pilatos tendo tentado livrar Jesus, porque era inocente, o povo ali resolveu escolher alguém que fosse solto conforme a tradição da época. E eles escolheram que fosse liberto um assassino, um homem homicida, ao invés de Jesus, que não havia feito mal algum. Eles fizeram uma opção. Em vez de eles escolherem a vida, eles escolheram a morte. Ao invés de eles escolherem Jesus, eles escolheram Barrabás. É o que diz a palavra. E nesse momento, Pedro estava sendo sincero e claro para todos eles que estavam ali, dizendo, além de vocês terem rejeitado, desonrado, negado a Jesus, vocês escolheram um homicida no lugar de Jesus. Vocês negaram o santo. Vocês negaram Jesus, o santo, o justo. Vocês não quiseram a justiça e a santidade de Jesus.
mas escolheram outro no lugar dele. Vocês fizeram grande mal. Pedro, nesse momento, estava dizendo para eles, estava chamando a atenção deles. Pedro queria conscientizá-los do que estava acontecendo, que eles haviam feito uma escolha, mas uma péssima escolha, e por isso sofreriam e estavam sofrendo. A seguir, no versículo 15, Pedro diz: E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Nesse momento, Pedro diz que mesmo que com essa atitude que eles tiveram, o príncipe da vida, ou seja, Jesus, ele foi ressuscitado dos mortos, e hoje nós somos testemunhas. De fato, Pedro e João viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus quando ressuscitou. Lá dentro daquele ambiente onde eles estavam trancados, janelas e portas trancadas, estavam com medo de sofrerem o mesmo destino da morte que Jesus sofreu, a tortura, a perseguição. Mas Pedro relata Deus, através do seu poder, ressuscitou Jesus dos mortos e havia aparecido para eles. Nesse momento, Pedro relata a todos que Deus tem autoridade e poder para fazer o que quiser. Por isso, curara aquele homem. E em nome de Jesus, o ressurreto, nesse momento, aquele homem estava curado. Era isso que Pedro estava dizendo, que eles eram testemunhas oculares do que eles haviam visto, testemunhado. Eles estavam ali agora testemunhando, levando o ministério das boas novas em Jesus a todos eles. Nesse momento, aqueles homens estavam ouvindo palavras, palavras que estavam mexendo, abalando as suas estruturas. No versículo seguinte, no versículo 16, diz: E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. É o que Pedro diz nesse momento. Agora, se este homem está restabelecido, está curado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é porque há uma explicação. A fé no nome dele, a fé em Jesus, fez com que este homem fosse fortalecido. Ou seja, pela fé no nome de Jesus, os ossos, os músculos, os nervos do corpo deste homem foram restabelecidos, curados, desatrofiados. Este homem agora estava livre, liberto, porque Deus agira na vida dele. No versículo seguinte, no versículo 17 diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos princípios. É o que Pedro diz. Ele diz: olha, eu sei, irmãos, que vocês fizeram isso na ignorância. Vocês fizeram isso porque vocês não sabiam o que estavam fazendo. Vocês foram levados a fazer. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas acabam errando, falhando, transgredindo pela ignorância, pela inocência, porque não sabem o que estão fazendo, porque são levados a fazer o que é errado, o que é mal. Hoje muitas pessoas têm sofrido isso, têm sido levadas facilmente, não conseguem se livrar, não conseguem enxergar o que estão fazendo, caem nas armadilhas do inimigo de Deus, caem nas armadilhas que estão
diante de nós e acabam fazendo bobagem. É o que eles fizeram naquele momento. E Pedro estava dizendo: vocês fizeram uma grande bobagem na ignorância e na inocência. Estava lembrando a eles. Pedro tinha a intenção de mexer com as estruturas daqueles homens, para que eles viessem se converter a Jesus. No versículo 18, Pedro diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Nesse momento, Pedro relata: olha, Deus já havia dito através de seus profetas que o Messias, o Cristo, havia de vir e havia de padecer para resgatar, salvar, libertar a humanidade. Então, mesmo que eles tivessem errado, falhado, sido levados para fazer o mal, pela ignorância, pela inocência, Deus já havia dito aos seus profetas que o Messias viria e sofreria para salvar ao seu povo. Então Pedro diz que aquilo que era mal, Deus estava convertendo no bem. E é o que Deus faz hoje. Deus converte o mal no bem. Deus quer fazer grandes maravilhas, grandes milagres em nossa vida. Deus quer agir assim. Por isso, no versículo seguinte, Pedro diz no versículo 18: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nesse momento, Pedro diz: olha, arrependam-se dos seus pecados e se convertam, para que os seus pecados sejam apagados, e assim vocês possam se alegrar com os tempos de refrigério na presença do Senhor. Nesse momento, Pedro faz um apelo para aqueles homens que estavam ali junto a ele, dizendo: se arrependam e se convertam dos seus pecados, para que sejam apagados por Deus e vocês possam se alegrar no refrigério que Deus proporciona a todo aquele, a toda aquela que se arrepende dos seus pecados e se converte e se torna uma nova criatura. Esse apelo continua ecoando hoje através da igreja, pela igreja, e muitos pecadores, muitas pecadoras têm se arrependido dos seus pecados, têm se convertido e a vida tem sido transformada na vida deles. Tem havido mudança, cura, libertação, restauração de vidas, restauração de famílias. Deus tem tirado muitas pessoas de diante das portas escancaradas do inferno, que tem tragado vidas humanas, homens, mulheres, jovens, juvenis e crianças. Deus quer resgatar, quer salvar, através da pregação das boas novas, através da ação poderosa de Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa mente, em nosso coração. Pedro estava fazendo um apelo, assim como nós também fazemos. Nós fazemos o apelo, nós nos já chegamos às pessoas e nós testemunhamos e dizemos: você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de conversão. A seguir, no versículo 20, Pedro diz: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Envie ele. É o que Pedro diz. Pedro diz que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. E antes mesmo que vocês o conhecessem, ele já era pregado pelos profetas. Os profetas anunciaram, pregaram que chegaria o tempo em que o Messias, o Cristo, viria para que houvesse arrependimento, houvesse conversão de vidas, houvesse transformação, mudança. Eles estavam apregoando que chegaria o momento do resgate de um povo sofredor para ser liberto. E hoje
Deus está fazendo isso. Deus está resgatando, Deus está agindo através da sua igreja, agindo através de nós, para que possamos levar pessoas ao arrependimento, se convertam e haja grande transformação na vida da sociedade e da humanidade. Claro que não vamos conseguir acabar com todos os problemas, porque somos humanos, mas Deus quer agir para que haja mudança, transformação de vidas, que haja cura, haja libertação física, emocional, sentimental. Deus quer agir na nossa vida e está agindo através da nossa fé. A seguir, no versículo 21, Pedro continua dizendo: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro estava relatando aquelas pessoas que chegou o momento que era pregoado pelos profetas, que havia chegado o momento da restauração, ao qual Deus falara pela boca de todos os profetas desde o princípio. Chegara o momento da restauração. O homem que havia pecado, chegara agora o momento da reconciliação. As pessoas que haviam errado, falhado, transgredido de pecado, chegaram ao momento agora do arrependimento, da conversão, da restauração de vidas. Chegaram nesse momento. A ação de Deus, o agir de Deus, era esse momento. Em seguida, no versículo 23, Pedro diz: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. É o que Pedro diz nesse momento. Chegará o momento em que quem não escutar a palavra sofrerá dano. Aquele que não se converter, não se arrepender dos seus pecados, sofrerá consequências. Porque para tudo na vida há consequências. Qualquer coisa que nós fazemos, algo acontece em seguida. E diz aqui, era a profecia, palavra do Senhor, apregoada pelos profetas, que chegaria o tempo da restauração. E que não aceitasse, que fosse rebelde, sofreria as consequências. E hoje há consequências. Diz a palavra do Senhor: quem semeia vento colhe a tempestade. As pessoas que não estão se conscientizando, que não estão pensando, não estão refletindo, acabam fazendo uma grande bobagem e acabam sendo vítimas do próprio problema que geram. Há consequências. E Deus, nesse momento, queria resgatar essas pessoas. E Pedro estava ali dizendo: vocês precisam ser resgatados. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados, se convertam, para que Deus possa agir grandemente na vida de vocês e através de vocês. E é o que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Ele quer resgatar vidas. Ele quer transformar vidas. Ele quer agir. Por isso nós precisamos estar diante do Senhor e pedir: Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Por isso, Senhor, age através da minha vida, age em minha vida. É o que nós pedimos nesse momento. E nesta hora, Pedro estava trazendo aquelas pessoas que chegaram o momento da restauração, restauração de vidas. Em seguida, no versículo 24, Pedro diz: e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Pedro continua relatando que profetas e mais profetas estavam apregoando que chegaria o ano aceitável da salvação, da restauração, da conversão de vidas. Porque o Messias viria para livrar, para libertar, para restaurar, para resgatar vidas.
E hoje Deus, através da sua igreja, está resgatando e quer resgatar vidas, transformar vidas, para que vidas não sejam perdidas, mas sejam salvas. Haja mudança nas pessoas, mudanças de atitudes, de ações, pessoas que sejam abençoadas por Deus, sejam libertas, sejam livres, que haja reconciliação, amor, perdão nas pessoas, através das pessoas, para com seu próximo. Haja resgate de vidas humanas, resgate de famílias. É o que Pedro nesse momento estava testemunhando, dizendo que todos os profetas haviam anunciado. E hoje eles estavam testemunhando a ação de Deus através de Jesus, através da cura, da libertação desse homem. Eles estavam testemunhando que chegara o momento em que Deus havia anunciado pelos profetas. Havia chegado o momento, e o momento era este. No versículo seguinte, no versículo 25, Pedro diz: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É o que Pedro diz nesse momento, que chegou o momento. Eles eram descendentes dos profetas, que Deus havia falado com eles, dizendo a Abraão, dizendo a todos eles: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia dito isso a Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz: olha, sai da tua terra, da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, que eu farei de ti uma nação, tu terás uma descendência abençoada, restaurada. E foi o que aconteceu. E após Abraão vieram profetas que anunciaram o ano aceitável que viria para resgate, restauração, salvação, libertação, cura do seu povo. E eles creram e foram apregoando a mensagem da restauração de Deus que viria para consertar o mal que havia ocorrido no passado e estava acontecendo dia após dia na vida das pessoas, porque não conseguiam enxergar que estavam em pecado, agindo em pecado, estavam fazendo mais mal do que bem. Enfim, no versículo 26, Pedro diz: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Agora Pedro relata àquelas pessoas presentes dizendo: Deus, através do seu amor para com vocês, ele ressuscitou a Jesus, para que através dele eles fossem abençoados. E assim eles pudessem ser alcançados pela palavra da salvação, se arrependessem, se convertessem e deixassem de viver o mal, a maldade, e pudessem agora viver o bem, pudessem ser abençoados por Deus, pudessem ser novas criaturas. Deus estava agindo através de Pedro. Deus estava agindo através da língua e dos lábios de Pedro para proclamar que chegara o ano aceitável, chegara o momento aceitável, para que eles pudessem encontrar em Jesus a salvação. Por isso eles estavam sendo levados ao arrependimento, à conversão. Nesse momento estavam sendo alcançados pela palavra da vida eterna através de Pedro e João. Nesse momento eles estavam ouvindo a palavra do Senhor, que estava ecoando através das palavras que Pedro estava trazendo para eles. Eles estavam ali ouvindo, e Pedro, através do seu ministério de levar as boas novas, estava abalando as estruturas.
estava abalando as estruturas daqueles homens que estavam ouvindo e sabiam que precisavam de transformações, de mudança, de resgate, de uma nova vida. Nesse momento eles estavam ali, atentamente ouvindo palavras de salvação, palavras de cura, palavras de libertação. Deus estava agindo através de Pedro e de João. Deus estava agindo porque estava levando pessoas a se arrependerem de seus pecados, suas transgressões. E hoje, Deus, através da sua igreja, continua a fazer o mesmo. Através da sua igreja, através do nosso testemunho, levar pessoas à salvação. Por isso, nesse momento, nós vamos orar. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor e pedir a sua ação em nossa vida. Senhor Deus, nesse momento em que estamos aqui, nós conhecemos a tua palavra, porque nos foi pregada. Nós reconhecemos que somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras. Nós reconhecemos que nós precisamos da tua intervenção, Senhor. Por isso nós pedimos que tu estejas agindo em cada vida nesse momento, em cada pecador, em cada pecadora. Nós te pedimos nesse momento que estejas tocando em cada vida aqui. Porque há necessidade de arrependimento de pecados, há necessidade de um grande arrependimento, há necessidade de transformação de vidas, de resgate de vidas humanas, de restauração de vidas, de famílias. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que estejas curando, estejas libertando, livrando, restaurando cada vida aqui, Senhor. Perdoa nesse momento. Nós sentimos, Senhor, que vidas estão sendo alcançadas. Vidas nesse momento, em toda a parte do mundo que estão sofrendo, que estão presas às amarras do diabo e precisam ser libertas nesse momento. Precisam ser restauradas. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos nesse momento a tua intervenção, teu agir, tua mão santa, tua mão de poder. Nós te pedimos agora, Senhor. Nós precisamos da tua intervenção, precisamos do teu agir, Senhor. Nesse momento em que vidas estão sofrendo, lares estão destruídos, estão sendo destruídos, vidas estão sendo ceifadas, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que seja agindo através da tua igreja, agindo através de nós, para que nós possamos com alegria levar as boas novas da salvação. E assim como nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos, Senhor, age através de nós, para que vidas se arrependam de seus pecados, se convertam a Ti. Nós te pedimos nesse momento, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que Teu Filho Jesus está agindo na nossa vida, está agindo a cada momento e quer agir através da nossa vida, através do nosso testemunho. Assim, Senhor Deus, continua a agir, continua, Senhor, para que possamos honrar o Teu santo nome, possamos glorificar Teu santo nome entre as pessoas que vivem conosco, vivem à nossa volta. Senhor, usa-nos como instrumentos, ó Senhor, neste momento em que vidas estão sendo abençoadas por Ti, vidas estão sendo alcançadas. Nós queremos Te agradecer pela Tua ação em nome de Jesus. Amém.